Bom, agora vamos preparar um recheio que serve tanto para coxinhas e empadas, ok? Então aqui eu tenho bife de galinha não temperado. Vou colocar a cozer. Bife de galinha, a quantidade que basta, tá bom? Com sal, somente água e sal. Vou colocar a ferver, depois vou desfiar. Agora eu vou preparar a massa. Esta massa que eu estou vos ensinar serve para fazer coxinhas e serve para fazer a massa de rissóis, ok? Então vou ensinar esta massa em que vocês vão usar para fazer as coxinhas e rissóis. Aqui tenho uma chávena de leite fresco, uma chávena de água, uma colher de sopa de manteiga, quem quiser pode colocar caldo, eu vou colocar uma pitada de sal. Sal é ao gosto, ou pode substituir o sal pelo caldo. Então, vou levar isto primeiro a ferver, depois vou adicionar a farinha de trigo. Bom, aqui já ferveu a água, tem o leite, a água, a manteiga e o sal. Vou adicionar primeiro uma chávena de farinha de trigo e vou mexer bem, para tirar bem os grumos. Então, vou levar primeiro esta mistura da farinha a cozer. Levo novamente ao fogo e vou deixar ela cozer. Depois vou acrescentar mais 100 gramas de farinha de trigo, ok? Vou mexer bem, acrescento mais 100 gramas, totalizando 300 gramas de farinha de trigo. Então, levo novamente ao fogo, vou mexer até ela cozer e desgrudar da panela. Então, aqui está a minha massa. Ok, depois de colocar a farinha, vão ficar a mexer mais por uns 5 minutos no fogão, ok? Ficarem mesmo a mexer sem parar, para não queimar, para não ficar queimada a massa. Outro ponto, para descobrir que a massa já está cozida, ela vai ficar meio amarelinha, ok? E depois, no toque, ela não pode pegar, ok? Não pode ficar a colar na mão. Então, vou
aqui para vou deixar esfriar para depois amassar. Vou deixar esfriar um bocadinho para depois amassar. Então vou despejar a massa. Não pode deixar ficar totalmente fria, tem que estar meio morna para vocês poderem amassar. Então vou amassar. Aqui já não podem mais adicionar a farinha de trigo, ok? Olha que ela não cola na minha mão. A massa não pode estar dura, não pode estar muito mole e não pode colar na mão no momento que estiverem a amassar. Ok? Então vamos deixar esfriar, depois é que vamos usar. Olha que ela não cola. Bom, uma dica que eu vou vos dar acerca da massa para arroz, coxinhas. Nunca fechem ela com plástico aderente ou dentro de um plástico, sei lá. Então, para deixar esfriar e ela não ressecar, vão colocar num recipiente, né? E cubram com pano, ok? Não fechem ela com plástico porque ela vai transpirar e vai criar água. Cubram apenas assim, deixem ficar com um pano. Outra coisa, quanto à massa da coxinha, esta massa que fizemos, vocês podem aproveitar no momento que estão a ferver, quando forem a ferver o frango, aproveitarem a água do frango, vocês ferveram, em vez de estarem a colocar uma chávena de água normal, coloquem aquela água do frango que estiveram a ferver, ok? Substituam pela água do frango, tá bem? Bom, agora eu vou preparar o recheio. Este recheio eu vou usar para fazer conchinhas e empadas. Então, vou colocar azeite. Cebola, pode ser picada ou ralada. Quantidade que basta, tá bem? Eu como vou preparar pouco, então o recheio vocês preparem a quantidade que basta, depende da quantidade da encomenda que vocês tiverem. Então vou levar primeiro isto ao fogo, para refogar a cebola, não para torrar, não, só para ela ficar mole. Então, aqui está a minha cebola, alho e pimenta redonda, também quantidade que basta, ok? Aqui tenho alho e pimenta redonda pilada. Vou levar novamente ao fogo e mexer. Bom, a cebola e o alho já está. Vou adicionar bife de galinha, quantidade que basta. Colorau doce.
Quantidade que basta também, dependendo da quantidade do recheio que vocês vão fazer. Ok? Então, levo novamente ao fogo. Vou levar novamente ao fogo, deixar cozer. Agora vou adicionar cebolinha picada também, quantidade que basta. Bom, aqui já tenho o frango. Vou colocar queijo ralado, quantidade que basta, queijo mussarela. E salsa picada. Salsa também, quantidade que basta. Bom, e o nosso recheio já está pronto. Então agora vamos rechear. Vou abrir. E vão fazer mudar as vossas coxinhas. Aqui vou tirar o excesso da massa. E já está a nossa coxinha. Feito isso, vamos passar no ovo. Pão ralado. E pronto, a nossa coxinha já está pronta. Bom, agora vamos fazer as almofadinhas. A massa é a mesma, de rissóis, ok? A massa que a gente esteve a usar para fazer rissóis e coxinhas. Então, vamos cortar. Infelizmente, meu cortador é muito pequeno. Então, vou rechear. Então, eu estou por colocar pouco recheio, porque o meu cortador é pequeno que eu encontrei. Então, primeiro vamos
colar ela aqui. Ok, vamos colar assim. Depois e aqui está a almofadinha. Bom, há várias maneiras que as pessoas usam para fazer as almofadinhas. Há quem faz com massa, acho que fazem com massa de chamuça, com aquela massa de chamuça, mas eu almofadinhas eu faço com massa de rissóis e faço ela neste formato, que fica um formato de almofadinhas. Okay? Depois o processo é o mesmo, passar no ovo, pão ralado, ok? Então aqui ovo, e pão ralado. Bom, espero que tenham gostado da aula. O mesmo recheio eu vou fazer a massa para fazer empadinhas, ok? E vou rechear, usar o mesmo recheio. Só vou adicionar um pouco mais de maionese, vou adicionar maionese e um pouco mais de queijo. Bom, vamos preparar agora a massa de empadinhas, para fazer empadas. Bom, vou colocar 300 gramas de farinha de trigo. Sal ao gosto, quantidade que basta. ...250 gramas de manteiga. Um ovo. Vamos misturar a mão toda a massa. Bom, aqui está a minha massa para fazer as empadinhas. Amassarem bem até ela ficar bem ligada. Okay. Vou deixar repousar por uns 10 minutinhos para depois forrar as formas.
Aqui eu tenho o recheio que eu fiz para conchinhas. É o mesmo recheio que serve para fazer as empadinhas. Então, o que eu vou adicionar? Vou adicionar somente maionese ao gosto. Também não é para exagerar. Eu vou aqui colocar uma colherinha de maionese. Então, vou levar a minha massa. Então, venho com o cortador. Tenho aqui as forminhas. Untei somente com manteiga. Deixa aí. Então, vou abrir um pouquinho mais, porque o meu cortador, infelizmente, é pequeno. Esse cortador é pequeno, deixa eu ver um cortador maior. Bom, vamos abrir a massa. Vou levar um cortador, dependendo do tamanho da vossa forminha. A forminha, untei somente com manteiga. Então, vou colocar a massa aqui dentro. Então, agora eu vou rechear. Queijo ralado, queijo mussarela ralado. Agora vou fazer a parte da tampa, que eu vou colocar por cima.
agora. Olha como tá a espessura. Então venho. Então, vou marcar e tirar o excesso. Ok? Então, feito este passo, forno pré-aquecido, 10 minutos pelo menos antes, 180 graus, vai ficar aproximadamente por uns 30 minutos, 35 minutos, ok? No forno. Bom, agora vamos preparar a massa de rissóis Spring Roll. É uma massa que a gente pode fazer Spring Roll. Ah, desculpa, massa para fazer chamuças e Spring Roll, ok? Vamos colocar 250 gramas, se for necessário, vamos adicionando a farinha aos poucos. Então, eu primeiro vou colocar aqui 250 gramas de farinha de trigo, sal ao gosto, uma chávena de água, temperatura ambiente, água fria, temperatura ambiente, não é água morna, nem água quente, temperatura ambiente. Aqui eu vou amassar. Então, vou adicionando a farinha. Dá por aí uns 400 gramas de farinha de trigo. Tem que ser uma massa dura. Vou adicionando aos poucos a farinha. É assim, eu geralmente quando faço mais de 1 quilo, ok? Faço 1 quilo de farinha de trigo, coloco 2 chávenas de água. Okay? Vou passar para a mesa para poder amassar bem.
Bom, aqui está a massa. Então, próximo passo, vamos fazer bolinhas. Vamos fazendo bolinhas. Bom, já fiz as bolinhas, tenho aqui as bolinhas, agora vou esticar. Então, vou abrindo. Aqui. Então, vou fazendo isso com todas as bolinhas. Bom, eu já estiquei, ok? Então, tem óleo, vou colocando óleo. Mãe, toma. Aqui está, aqui. Uma camada bem generosa de óleo para não colar. Vou polvilhar farinha. Depois venho com outra camada. Coloco por cima. Novamente óleo. Mãe, pode estar aqui. Vai. Não vou fazer pizza, não. Vai fazer o quê? Chamuças. É luxo. Vai fazer o quê? Chamuças. Venho com outra camada, coloco por cima e vou esticar. Então, vamos abrir. Espera, mãe. Eu vou fazer xixi.
Ok? Aqui vou levar a assar. Mãe, aqui tem Então, tô aqui a assar. Esta é a minha chapa. Só para virar, como estou a dar aula, então depois vou virar. Então, aqui está. Mãe, eu tenho um vestido. Ok. Sopa postinha. Eu já sou ir descolando, olha porque ela sai com facilidade. Então, aqui está. Eu vou cortar, vocês vão cortar do jeito que acham que deve. Há quem corta em triângulo. Oh caramba, pachamuça. Há quem corta triângulo. Há quem corta em tiras. Ok, então aqui. Vamos cortar em tiras. Eu prefiro cortar em tiras. Depois de feito, coloquem no plástico aderente bem fechadinho e podem levar a congelar, ok? Podem congelar, quando for necessário, tirem com antecedência, deixem fora. Ok? Então, vou deixar de lado para depois, quando fazermos o recheio, rechear. Esses restos que vocês cortam, podem fritar o óleo e, aliás, podem colocar óleo e fritar no óleo. Ficarem meio crocantes também é muito bom para comer. Agora vamos esticar para fazer a mesma maneira de esticar, o processo é o mesmo, só a única diferença é o corte, ok? Bom, coloquei novamente camadas. Vocês podem colocar até 10 camadas, depende daquilo que vocês forem aguentar a fazer, né, para esticar. Mesmo processo. Podem virar para o que está por baixo não ficar encolhido, né? Não ficar pequeno. Hoje é só.
Aqui está a massa. Então, vou cortar. Se for para spring roll, podem fazer bolinhas um pouco mais pequenas, né? Para não ter tanto desperdício de massa que eu estou a tirar aqui. Podem fazer bolinhas bem pequenas. Aqui já cortei. Ok. E aqui está para spring roll. Então, no mesmo processo, podem congelar. Descolem todas, se forem muitas, né? Vão descolar. Depois colocar num plástico aderente, sem estarem dobradas. E deixarem no congelador. O mesmo processo que as japas da chamuça, ok? Congelem, pode ficar lá por um mês, não tem problemas. Prontos. Então agora só vamos esperar para fazermos os nossos recheios e rechearmos os nossos spring rolls. Eu primeiro agora quero fazer os processos das massas, para depois começar a rechear os salgados. Agora o próximo passo é fazermos a massa para pizza. Ok? Essa massa de pizza serve também para fazer esfilhas, ok?